Efésios capítulo 5, versículo 22 a seguir. Está escrito assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai, sua mulher, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Amém? Curva a tua cabeça por um minuto ainda. Deus querido e Deus santo, nós entramos na tua presença nesta noite para render a ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. E para pedir que na direção do teu Espírito Santo, com a tua graça, com a unção que vem do alto, nós possamos nessa noite entender a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, para a tua igreja, para o corpo que caminha para um dia morar no céu. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e com a certeza de que sairemos daqui diferente da maneira que entramos. Desde já, nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Os irmãos podem se assentar. Nós lemos uma passagem e o título dela é Os Deveres Domésticos. Que pregação é essa, irmão Walter? Irmãos, eu confesso que não vou ser hipócrita de dizer aqui que isso foi uma revelação do céu. Eu participei de alguns estudos, de algumas palestras, reli alguns textos, e eu entendi que há um grande problema, talvez o maior problema existente no meio da igreja. Nós vamos entender nesta noite, pela palavra de Deus e pela misericórdia de Deus, o que esta palavra quer trazer ao nosso coração. Porque é bem certo que família abençoada, igreja abençoada. Família desestruturada, igreja desestruturada. Afinal, nós somos uma família. E quando lá em casa vai tudo bem, na igreja vai tudo bem. Mas quando lá em casa, no casamento, na vida conjugal, no meio da família existem problemas, esses problemas afetam a igreja, porque a igreja também é um corpo e é uma família. Nós precisamos entender que o que tem acontecido nos últimos dias é que pessoas estão colocando pano quente em cima, ou as pessoas estão amenizando da sua própria forma. Mas casamento para Deus só foi feito um, e foi na eternidade entre Cristo e a igreja. É o modelo de casamento para Deus. Eu preciso entender que quando eu vou contrair um matrimônio, um casamento, eu não vou casar para ser feliz, a minha esposa não está se casando para ser feliz, eu não estou casando para fazer ela feliz, e nem ela casando para me fazer feliz. Quando eu estou entrando na vida conjugal, no matrimônio, eu estou cumprindo um propósito de Deus, porque assim como é a noiva e o noivo, o esposo e a esposa, assim é Cristo e a igreja. E desde o início, quando Deus cria um homem chamado Adão,
Isso é um sinalizador. Adão, ele sinaliza para Cristo e Eva para a igreja. E Deus, desde o início, ele queria mostrar para a humanidade como que ele queria que fosse o contato, a intimidade de Cristo com a igreja. Assim teria que ser a do homem para com a mulher na vida conjugal. Entenda você que Deus cria o homem fora do Éden, molda o homem, e depois ele cria o Éden e coloca o homem no Éden. E quando o homem está no Éden, Deus então, a Bíblia diz, que coloca Adão num sono profundo, e tira do lado de Adão uma costela, e da costela de Adão ele forma a mulher. Nós precisamos entender, irmão, não quero que você diga que eu estou pregando heresia, mas eu li e reli, e quando a Bíblia fala de sono, Adão estava num plano de imortalidade, não havia morte ainda. E quem estava ali com ele era Deus, o mesmo Deus que a Bíblia diz que dá a vida e também pode tirar a vida, porque ele é Deus. Quando eu vejo Marta e Maria, que enviam algumas pessoas até Jesus, e dizem para o mestre, para Jesus, para o nosso amigo vir, que Lázaro está doente. Jesus se demora alguns dias e os discípulos, conversando com Jesus, dizem, não, Lázaro, ele não está morto, ele está dormindo e nós vamos acordá-lo. Lázaro estava, mas Jesus trata como sono, dormindo. A filha de Jairo, as pessoas chegam e dizem, não incomode mais o mestre, tua filha já está morta. Jesus olha para aquele homem e diz, não te preocupes, a tua filha dorme. E quando Jesus, ou Deus, ele coloca Adão num sono profundo, no meu entendimento, irmão, não diga que isso é blasfêmia ou que isso é heresia, mas no meu entendimento, Deus tira a vida de Adão. Porque isso era um sinalizador profético do que iria acontecer na cruz do Calvário. Ou seja, depois de muitos e muitos anos, o que aconteceu com Adão está acontecendo na cruz do Calvário. Deus tira do lado de Adão, aleluia, e forma a mulher. Depois de muito tempo, está sinalizando para Cristo que na cruz do Calvário, aleluia, quando os soldados vão ali para quebrar as suas pernas, alguém diz, o carrasco diz, não, já está morto, não quebra a sua perna, porque alguém com ossos quebrados não poderia ressuscitar, e para se cumprir a palavra, Jesus teria que ressuscitar. O soldado vai com uma lança e fura, rasga o lado de Jesus, e dali do lado de Jesus, verte água, aleluia, verte sangue, a água da palavra, e o sangue da redenção, aleluia, está saindo dali agora, a igreja de Cristo. Para que a igreja nascesse, aleluia, o segundo Adão teve que morrer. E quando o segundo Adão, chamado Cristo, morre, a igreja nasce. Aleluia. Então a igreja é formada através da morte de Cristo. E agora Adão está com Eva no paraíso, e Deus dá as instruções, e diz a palavra de Deus, que Eva, ela atraída pelo fruto daquela árvore, e induzida pela serpente, ela come, e peca, e desobedece a ordem que Deus havia dado ao seu marido, a Adão. E Timóteo vai falar que Adão não foi induzido a pecar, mas sim Eva pecou e comeu do fruto. Mas Adão não foi induzido. Por que Adão não foi induzido? Porque Adão, aleluia, ele viu o que Eva havia feito. Eu não vou entrar aqui no mérito, irmãos, do erro cometido por Adão, da desobediência a Deus, mas eu vou entrar no mérito do que aconteceu. Adão, então, vê agora Eva, aleluia, que ia ser lançada para fora do jardim do Éden. E entenda que quando Eva vai ser lançada para fora do jardim do Éden, provavelmente Eva morreria.
É como uma planta que foi tirada da terra. Tira da terra, a planta morre. E Eva foi tirada de Adão. E se ela ficasse longe de Adão, Eva morreria. E Adão, num ato de cumplicidade, ele toma uma decisão. Ele não deixa Eva morrer. Aleluia. Isso aqui é um sinalizador profético também. Cristo está no céu, está no paraíso. Aleluia. Mas para que a igreja não viesse morrer, para descer no inferno, ele toma uma decisão, aleluia, de deixar o Éden, de deixar o paraíso, para vir, aleluia, e morrer no lugar da igreja. Aleluia. E tudo isso estava sinalizando para o modelo que Deus tem, aleluia, para Cristo e a igreja. Assim tem que ser a esposa com o esposo, o casamento, a vida conjugal. Aleluia. Ezequiel capítulo 37 diz que Deus leva Ezequiel em espírito a um vale de ossos sequíssimos. E quando Ezequiel chega ali e começa a contemplar aquilo, Deus começa a falar com ele. Mas o que me chama a atenção, que quando Deus manda Ezequiel profetizar, o que acontece ali, em primeiro lugar, diz que ossos se juntam com ossos e começa a criar carne. Quando eu leio isso, eu volto lá para o princípio, para o sinalizador. Aleluia, quando Adão olha para Eva e diz, agora tu é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que é isso, irmão Walter? Quando Ezequiel está olhando para o vale de ossos secos, ali era a noiva, era a esposa, era a menina dos olhos de Deus, que havia se prostituído. Aleluia! E quando foi profetizado que os ossos se juntaram com ossos, aleluia, diz que se levantou um exército grande e numeroso. Sabe quando é que vamos ter uma igreja grande e numerosa e forte? Quando ossos se juntarem com ossos. O que é isso, irmão Walter? Quando os casamentos estiverem restabelecidos. Ou quando os casamentos estiverem debaixo da vontade de Deus, do propósito de Deus. Casamento, irmão, não é para cumprir um desejo sexual, não é para cumprir vontade própria, não é para ser feliz, é para cumprir a vontade de Deus. Aleluia, segunda aliança que Ele quer ter comigo e com você, como igreja, como noiva dEle. Aleluia. O que Ele queria mostrar através de Eva e de Adão era o verdadeiro casamento entre Cristo e a igreja. Esse é o propósito de Deus. Aleluia. Não existe evangelismo, irmãos, maior ou melhor de que um casamento, aleluia, que é estabelecido debaixo da vontade de Deus, ou segundo os propósitos de Deus. Não existe evangelismo maior, porque as pessoas olham, aleluia, e entendem que como um casamento bem sucedido, assim é Cristo com a igreja. Não existe evangelismo melhor do que um casamento debaixo dos moldes de Deus. Aleluia. Um grande problema que está acontecendo é o tal do feminismo, é isso? Aonde agora as mulheres, saindo do padrão bíblico, aleluia, agora nesse feminismo, dizem que tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, mas nós lemos da palavra de Deus, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Existe uma hierarquia bíblica, e casamento, para que nós devemos entender, ele é espiritual. Aleluia, casamento é do céu. Casamento não é feito com as coisas da terra, foi feito pelo céu, e coisas do céu só discernem-se espiritualmente. Nós precisamos entender, aleluia, o que Deus quer fazer para que nós venhamos entender de uma vez por todas como é que a igreja pode se tornar como um exército grande e numeroso. Os casamentos precisam ser restabelecidos. Hoje as pessoas ficam buscando detalhes na Bíblia, como estavam os fariseus, capítulo 19 de Mateus. Perguntaram para Jesus, mas por que Moisés deu a carta de divórcio? E assim, o que vocês leram? Não está escrito que se você repudiar a esposa, então dê-lhe carta de divórcio? E as pessoas hoje ficam procurando subsídios
porque acontecem problemas nos casamentos, para dispensar o esposo, dispensar a esposa, acabar com o casamento. Mas os casamentos nos moldes espirituais, nos moldes de Deus, aleluia, ele não tem que se dissolver, ele não tem que acabar. E Jesus falando com os fariseus, ele diz, mas no princípio não era assim. Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração, mas no princípio não era assim. Casamento tem princípio, família tem princípio, e são os princípios de Deus, não os princípios do mundo. Sabe qual era o grande problema que Moisés estava vendo? Aleluia! E por isso que ele deu a carta de divórcio, era o repúdio. Os homens estavam deixando as mulheres de lado, abandonando, deixando haver navios, e as mulheres ficavam ainda ligadas com esposos, mas abandonadas, eles repudiavam. E Moisés, ao ver isso, ele dá a carta de divórcio para que as mulheres viessem ser liberadas, por causa da dureza do coração do homem. Há uma diferença entre repúdio e divórcio. O repúdio está no coração. O divórcio é um papel feito no cartório. E o que desagrada a Deus é o repúdio. E é isso que Deus quer que nós venhamos entender. Aleluia! Tem casamentos que estão aparentemente bem, que não teve o papel no cartório, o divórcio, mas são casamentos que estão vivendo debaixo de um repúdio. Aleluia, não conseguem mais conviver, não conseguem mais viver juntos. A vontade de abandonar, de deixar, de largar. Mas os casamentos no moldes de Deus, aleluia, ele é espiritual, ele não é carnal. Jesus está falando com os fariseus a respeito do divórcio, do repúdio, e ele é interrompido. E quando Jesus é interrompido, os discípulos estão conversando com algumas crianças e dizem, não, vão para lá, ele agora está num assunto seríssimo. Jesus olha para os discípulos e diz, não, peraí. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Aleluia. O que eu entendo aqui, com essas palavras de Cristo? Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. As crianças nos dias de hoje, irmão, não estão podendo ter um encontro real e verdadeiro com Cristo, por causa dos casamentos que estão sendo dissolvidos, diluídos, por causa das separações, impedem as crianças, os filhos, de ter um contato íntimo com Deus. Aleluia! E Deus, desde o princípio, está querendo mostrar que assim como é o casamento do homem e da mulher, tem que ser o de Cristo com a igreja, num relacionamento sério, de obediência. Aleluia! O homem é o cabeça. E a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10. Diz assim: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Sinal de poderio por causa dos anjos. Aleluia. Aí uns dizem que tem que ter o véu na cabeça. Outros dizem que tem que ter o cabelo crescido. Esse sinal de poderio, irmão, é uma hierarquia. Uma hierarquia, por causa dos anjos. Por que por causa dos anjos? Porque toda a guerra espiritual é travada nas regiões celestiais, onde os demônios travam uma guerra com os anjos, que são ministradores de bênção, que vêm para abençoar a igreja. E quando uma mulher, ela entra num propósito de oração, ela entra num propósito de jejum, quando ela vai fazer uma ministração, aleluia, os anjos só vão perceber, ou só vão entrar com providência, se tiver esse sinal de poderio sobre a sua cabeça, que não é o véu, que não é o cabelo, aleluia, mas que é ela estar debaixo, aleluia, do seu marido, que é o cabeça, é a submissão. Quando os anjos vêm e olham, eles vêm e olham para a patente, ou seja, para a insígnia, é isso que, não sei se é esse o nome, aleluia, que está a patente, aleluia, é como num quartel-general, comandante, tenente, general, aleluia, e quando os anjos vêm e olham que essa mulher, ela está com esse poderio sobre a cabeça, eles entram com providência. Irmão, se as mulheres soubessem o tamanho do poder que elas têm, aleluia, Salomão falando no livro de Provérbios, ele diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola a destrói. Eu escutei uma história, irmão, e diz que o diabo estava no inferno junto com os diabinhos ali,
procurando uma forma para derrubar o homem, para derrubar Adão. Mas esse homem, todo dia, no virar da tarde, ele está lá em contato com Deus, ele é íntegro. Não, olha, eu não achei uma maneira de derrubar. Aí diz que ele faz uma convocação para os outros demônios ali, e vamos procurar uma forma. Ele sai e tal, e volta para a nova reunião, e ele chega e diz assim: encontrei uma maneira. A mesma que pode deixar o homem de pé, é a que pode derrubá-lo. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola a destrói. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Se a mulher soubesse o tamanho do poder que ela tem, aleluia, ela agiria com sabedoria, com discernimento, aleluia. A Bíblia, irmão, ela não é um livro para nós lermos e entendermos da maneira que nós queremos, mas para nós entendermos segundo o Espírito Santo revela ao nosso coração. Ela se discerne espiritualmente. E nós precisamos entender, porque assim como é o nosso casamento, homem e mulher, assim tem que ser de Cristo para com a igreja. Alguém pode perguntar: mas irmão, eu posso me separar, eu posso casar de novo? Não vou entrar no mérito da questão. Mas Cristo, quando ele criou o casamento, ele disse assim: o que Deus uniu, não separe o homem. Isso, irmão, está apontando para algo profético. Aleluia! Assim como é o casamento aqui na terra, que é até que a morte separe, também é o casamento de Cristo para com a igreja, para subir para a eternidade. Não tem fim, não pode acabar. Nós precisamos entender, aleluia, o propósito de Deus, aleluia, para o casamento, aleluia, tanto nosso aqui, que vai manter a nossa família de pé, que vai levantar a igreja, porque o que nós vemos hoje são pessoas que estão vivendo de aparência, porque não entenderam o que é o matrimônio, não entenderam o que é casamento. Aleluia. Hebreus 13:4, venerado ou respeitado sobre todos seja o matrimônio. As pessoas hoje casam e descasam, como trocam de carro, como trocam de bicicleta, como trocam de roupa. Mas não é isso que Deus quer mostrar. Aleluia. Deus quer mostrar alguma coisa diferente para mim e para você. Porque assim como é o marido e a esposa, assim é Cristo e a igreja. Aleluia. Casamento não é para experimentar aqui, experimentar ali. Casamento é até a morte separar. Mas por causa da dureza do coração, Moisés teve que dar a carta do divórcio. Aleluia. Muitos não se separam, não deram a carta de divórcio, mas estão com repúdio no coração. Isso é pior do que a carta de divórcio. Nós precisamos entender quais são os moldes, aleluia, que Deus quer estabelecer para o casamento do homem e da mulher. Aleluia, esses moldes é o mesmo de Cristo e a igreja. Muitas vezes nós vemos como o ladrão da cruz, e alguém olha para aquele ladrão da cruz que quando conversou com Jesus, Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. As pessoas dizem: feliz foi aquele homem, porque morreu e já foi direto para o céu. Na verdade, felizes somos eu e você, irmãos. Aquele homem morreu, e certamente ele deixou um problema, porque certamente ele tinha família. Talvez deixou uma família desamparada, uma família angustiada. Mas eu e você não, nós temos tempo e oportunidade para reparar o que aconteceu de errado, o que foi feito que não agrada a Deus. Nós temos tempo para consertar o que está errado. Aleluia. O que nós vemos hoje, irmãos, são valores invertidos. Valores invertidos. Eu não estou sendo machista não, irmão, eu estou sendo bíblico. Eu estou sendo bíblico. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Não é machismo, é bíblico. Os valores estão sendo invertidos. Muitas vezes acontece o que aconteceu com Jezabel. Acabe queria comprar a vinha de Nabote não quis vender. Acabe chegou triste em casa, Jezabel perguntou: mas o que foi, homem? Queria comprar a vinha, mas Nabote não me vendeu. Estou angustiado, não quero nem comer. Sabe o que Jezabel fez? Pegou alguns homens, mandou inventar algumas calúnias a respeito de Nabote. Nabote foi apedrejado e morreu.
Quem era para ser o cabeça? Foi o cabeça ruim, né? Deixou a mulher arruinar o seu reinado. Deus diz o profeta vai até o rei e diz: olha, Acabe, o mesmo cachorro que lamberam o sangue de Nabote vão lamber o teu sangue. E o mesmo cachorro, Jezabel, ela vai te comer viva. Antigamente, irmãos, quando não tinha esse feminismo tão acerbado como está aí, quando a mulher estava em casa e com os filhos, eu não estou falando que mulher não pode trabalhar, que não pode ter ganho, não estou falando isso, irmão. Eu estou falando da distorção da palavra de Deus. O homem tem que ser o cabeça, a mulher tem que ser submissa ao homem. Antigamente o que se via era quando um pai de família chegava em casa, de carro, de bicicleta, de moto, a mãe já gritava para os filhos: teu pai está chegando. E parece que a coisa mudava. Parece que chegava uma autoridade e todos tinham reverência. Os filhos já não aprontavam, mas estavam aprontando. A mãe já ficava tranquila. Chegou o cabeça da casa. Mas as coisas mudaram, mas a palavra de Deus não mudou. Aleluia. Assim como Cristo é com a igreja, assim tem que ser o esposo para com a esposa. Submissão, irmão. Aleluia. Submissão. Não é estar debaixo dos pés, mas tem que ter o cabeça, e o cabeça foi colocado por Deus, o homem. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, para nós realizarmos o casamento, para nós morarmos no céu, para participar da borda do Cordeiro, nós temos que ter obediência, reverência. Nós somos a noiva, não somos? Assim tem que ser a esposa para com o esposo. Aleluia. A mulher para com o marido. Mas a coisa está distorcida. A coisa está distorcida, irmãos. Já não se é mais como os padrões bíblicos, como Deus pede, como Ele ordena, mas agora é da forma que cada um pensa, que cada um imagina. Mas eu repito, casamento ele é espiritual, ele é do céu, e ele não se realiza com as coisas da terra. Aleluia. E nem se molda com as coisas da terra, é com as coisas do céu. Nós precisamos entender isso. É por isso, irmão, que você vê mais separação do que alguns anos atrás, mais divórcio do que alguns anos atrás, por causa da dureza do coração. Nós não entendemos o que é um casamento, o que é um matrimônio. As pessoas casam-se, como eu me casei há 23 anos atrás, querendo satisfazer o seu ego, o seu prazer, a sua carnalidade. Mas casamento não é isso. Casamento é cumprir o propósito de Deus, porque Deus quer mostrar através do casamento do homem e da mulher, assim como tem que ser o de Cristo com a igreja. E quando você cumpre a vontade dEle, aleluia, automaticamente o teu casamento é abençoado. O teu casamento, aleluia, ele tem alegria, tem gozo, tem satisfação. Aleluia. Quando é que eu vou ter um ambiente, irmãos? Quando é que eu vou ter um ambiente para viver como Adão tinha, o paraíso? Quando eu deixar Deus me moldar. Eu vou ter um ambiente para viver com a minha esposa, com meus filhos, aleluia, como eu quero, quando eu deixar Deus me moldar. Quando é que uma mulher vai poder ter um ambiente gostoso, bom para viver? Quando ela submeter ao seu esposo e ser submissa ao seu esposo. Será que isso está acontecendo nos dias de hoje? Como Cristo e a igreja, nós temos que ser submissos, obedecê-lo, para que um dia nós venhamos morar no céu, participar das bodas do Cordeiro, como noiva, como esposa de Cristo. Nós temos que nos submeter a Ele, porque Ele é o cabeça da igreja. E no nosso casamento, na vida conjugal, aqui nessa terra, será que isso tem acontecido? Será que nós estamos nos padrões bíblicos?
Quem manda mais lá é o cabeça, é a mulher. Quem que dá as regras? Quem que determina as coisas? Segundo Deus tem que ser o homem. Ele é o cabeça da mulher. Meu irmão veio machista hoje, não vim machista, vim bíblico, irmão. A palavra de Deus. Aleluia. Homens que por nada trocam as mulheres. Tentam buscar a felicidade com outra, não encontram na outra, e não vai encontrar na outra, e não vai encontrar na outra, porque a felicidade se encontra em Cristo. Casamento não é terreno, ele é espiritual, é do céu. Foi criado por Deus no céu, na eternidade. E Deus quer mostrar através do meu e do teu casamento, da minha e da tua família, o que Ele quer, que nós venhamos ser, aleluia, como noiva do Cordeiro. Eu repito, não existe evangelismo melhor do que um casamento nos padrões de Deus, nos padrões espirituais. Aleluia. Respeitado entre todos seja o matrimônio. Será que tem sido? Será que tem sido? Por tão pouco as pessoas dissolvem o casamento, a família, vai um para um lado, vai outro para o outro. Será que isso está mostrando como é que é Cristo e a igreja? Será que nós estamos nos moldes de Deus? Casamento ele é mais vertical do que nós imaginamos, irmãos. Casamento não é horizontal, não é terreno, ele é do céu para a terra. Ele tem que apontar para Cristo e a igreja. A tua vida conjugal tem que apontar para Cristo e para a igreja. Você que é casado, você que vai casar, você que está namorando, não case pensando em ser feliz, pense em fazer Cristo feliz, pense em agradar a Ele, pense em cumprir o propósito dEle, que automaticamente o teu casamento se torna feliz. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. É isso que Deus queria mostrar através de Adão e Eva. Aleluia, como teria que ser o casamento entre um homem e uma mulher. Assim tem que ser Cristo e a esposa. Será que o nosso casamento tem mostrado para as pessoas, aleluia, isso? Será que o nosso matrimônio, a nossa família, será que os nossos filhos têm olhado para o nosso casamento, aleluia, e têm podido se aproximar de Cristo, como noiva, como esposa? Será que os nossos filhos têm olhado para o nosso casamento e têm podido encontrar um espelho para ser noiva de Cristo? Aleluia. Os casamentos precisam ser restaurados. Você pode conversar com a maioria dos casais. Está se separando por quê? Porque não estou mais feliz. Mas quem é que disse que é casar para ser feliz, irmãos? Casar é para cumprir um propósito de Deus. Deus quer mostrar para o mundo que assim como é um homem e uma mulher, o casamento de um homem e da mulher é o de Cristo e da esposa. Um casamento com submissão. Um casamento com regras que tem que ser seguidas. Será que o nosso casamento tem representado, o nosso casamento tem mostrado para as pessoas, para o mundo, o que tem que ser um casamento de Cristo com a esposa, um relacionamento de Cristo com a esposa? Será que tem mostrado isso, irmãos? Será que as pessoas têm olhado e têm encontrado isso? Nós queremos evangelizar, nós queremos mostrar para as pessoas as bodas do Cordeiro, morar no céu, nós somos a noiva, mas será que o nosso casamento tem mostrado isso? Há um objetivo de Deus em ter criado um homem e uma mulher. Era para mostrar para a humanidade que assim como é o casamento de um homem e de uma mulher, é o de Cristo e da igreja. Será que tem mostrado isso para a humanidade aí fora, para o mundo aí fora? Por isso que é muito difícil, irmão, realizar um casamento de alguém que é separado. Porque vai ter um monte de gente olhando e vão entender que aquele padrão ali agora é o certo. O padrão que o mundo estabeleceu. Por causa da dureza do coração do homem. Por causa da dureza do coração do homem.
Eu falei, não vou entrar no mérito, irmão, de separação, se pode ou não casar. Moisés deixou a carta de divórcio por causa do repúdio. É cada um com Deus. Mas nós precisamos entender que o nosso casamento, ele tem que refletir, aleluia, o casamento de Cristo com a igreja. Cristo é o cabeça, Cristo é o noivo, nós somos a noiva. E assim como nós temos que ter reverência com Ele, assim tem que ser o nosso casamento. Um casamento onde existe união, um casamento onde existe um cabeça, onde existe reverência, onde existe um padrão bíblico. Porque um casamento nos moldes de Deus, irmão, nós encontramos tudo que precisamos para ser feliz. Você não vai casar para ser feliz. Você vai encontrar nos casamentos dos moldes de Deus a felicidade que você precisa. Amém? Eu não sei, irmão, o que você tem pensado, o que você tem feito, como é que está a tua vida conjugal, a tua família, o teu casamento, porque quando eu falo de casamento, irmão, já está tudo embutido em filhos, família, está embutido tudo, irmãos. Está embutido tudo. E o mundo está caminhando para esse lado. Hoje as mulheres ficaram independentes. Sou dona do meu nariz. Os homens têm partido para outro lado. Não gostou da minha mulher, vou casar com outra. Mas no princípio não era assim. Casamento tem que ter princípio. E esse princípio é espiritual. Não é da terra. Os princípios da terra estão assim. Tanto faz como tanto fez. Mas os princípios bíblicos, o casamento é até que a morte separe. Amém? Se coloque de pé. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Sabe o que nós estamos fazendo, irmãos? Não está impedindo os nossos filhos, aleluia, de servirem a Deus, de chegar a Deus, de ter um encontro com Deus. Sabe o que nós temos feito no nosso casamento? Não tem tirado os nossos filhos da presença de Deus. A verdade, irmãos, é que hoje, quando nós encontramos um casal que está querendo se separar, nós vamos lá e tentamos aconselhar, não, vai dar tudo certo, vamos orar, aleluia. Mas o que nós temos que fazer é fazer as pessoas entender, aleluia, que casamento não é terreno, que casamento não é para ser feliz, que casamento é para cumprir um propósito de Deus, que é para mostrar para a humanidade, para quem está lá fora, aleluia, que assim como é um casamento bem sucedido entre o homem e a mulher, assim é de Cristo com a igreja. Este é o propósito. Eu não sei se você já entendeu isso, eu não sei como é que está o teu casamento, mas o que eu tenho visto é que são muitos casamentos que estão sendo destruídos. O diabo veio para matar, roubar e destruir e está conseguindo. Mas a Bíblia diz que no princípio não era assim. Pessoas ficam procurando, como os fariseus, mas Moisés deu a carta, mas isso é que pode, isso é que não pode. Não, irmão, olha para o princípio. Por que Deus formou? Por que Deus criou o casamento? Qual é o objetivo de Deus com o meu casamento? Qual é o objetivo de Deus com o teu casamento? O que Deus quer, aleluia, através do teu matrimônio, é mostrar para a humanidade que assim como é o teu matrimônio, é Cristo com a igreja. Curva a tua cabeça. Deus querido e Deus santo, nós entramos na tua presença nessa hora com toda a reverência, Senhor. Nós temos acompanhado e visto tantos casamentos sendo destruídos. Aleluia, o inimigo tem encontrado tantas brechas e entrado e destruído e feito tantas famílias infelizes, tantos filhos impedidos de chegar até ti, de ter um encontro contigo. Mas nesta noite que a tua palavra possa trabalhar em nossos corações. Aleluia, Senhor, e que a tua vontade e o teu querer venha a ser estabelecido ou restabelecido em nossos casamentos, na nossa vida conjugal, no meio da nossa família.
Senhor, que nós possamos entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas e para o nosso casamento. Que nós vamos entender, aleluia, que ninguém se casa para ser feliz. Aleluia, Senhor, mas que o casamento, aleluia, para nós evangelizarmos e mostrarmos, aleluia, para as pessoas, aleluia, que assim como é a nossa vida, aleluia, conjugal, entre marido e mulher, também assim é de Cristo e a da esposa. Pai, nós te clamamos nesta noite, que Tu possas entrar com providência, que a Tua misericórdia venha alcançar casais, aleluia, que estão com um pensamento de separação, aleluia, que estão com repúdio em seu coração, querendo abandonar, querendo deixar de lado. Senhor, que Tu possas entrar com providência nesta noite. Aleluia, que o modelo de casamento traçado por Ti na eternidade, aleluia, possa ser cumprido pelas nossas vidas. Que o nosso casamento venha a ser, Senhor, modelo para as vidas lá fora. Aleluia, para como tem que ser o contato, aleluia, para diante da Tua presença, aleluia, como noivo, aleluia, como cordeiro, aleluia, como aquele que um dia vem buscar a sua noiva para morar no céu. Que nós possamos entender esse propósito e venhamos viver debaixo da Tua vontade, não debaixo dos preceitos desse mundo. Aleluia, que nós possamos entender a Tua vontade para as nossas vidas. Aleluia, o Teu querer venha prevalecer em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora, e crendo que a provisão, aleluia, está alcançando cada casamento, cada vida, cada família que está neste lugar. É que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.